E nação, hoje tem a apresentação do Boto, 1h da tarde, e olha só o que ele disse. Realmente ele levou um susto quando chegou no Ninho do Urubu. Estou impressionado com as condições. Isto é a nível europeu, ou melhor que há na Europa. Portanto, ninguém tem desculpa de não render aqui. O geral impressionou-me. Não há nada assim que me tenha impressionado mais, mas toda a conexão, todo o enquadramento é muito bonito, além de funcional, e como digo, não fica a dever nada ou melhor que há na Europa. Uma satisfação a gente está dividindo com um profissional do calibre do Boto, uma estrutura que a gente sonhou durante 20 anos e que nos últimos 5 anos nós implementamos, desenvolvemos, melhoramos. Isso aqui, como já dizia Raul Seixas, não é uma metamorfose ambulante. Eu acredito que o tanto que a gente fez até agora, que nos enche de orgulho, e mais com a experiência de um profissional do calibre do Boto, nós vamos aprender muito e vamos por mais. É isso, galera. Nível europeu no Ninho do Urubu e sem desculpinha para maus resultados. Esse é o José Boto e hoje a gente vai conhecer ele mais de perto na entrevista coletiva, falando sobre esse tour que o Flamengo vai fazer pelo Nordeste. Realmente é um tour que tem que virar tradição. E já já eu vou falar os jogadores que estarão com o Flamengo nesses jogos no Nordeste. Falando sobre o Jogo das Estrelas e também o Zico, né? O Zico mandou o papo reto pro Felipe Luiz e encantou todo mundo no Jogo das Estrelas. E falando sobre o Davi Luiz, ele reclamou, ficou triste, falou que a diretoria ela não comunicou nem a ele nem a staff do jogador, só que existem versões diferentes rolando na imprensa. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se puderem, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, a nossa maior lenda da história, o nosso Zico, que teve ali o Jogo das Estrelas, com vários gols, foi 7-6 o time do Zico, né, o time de vermelho, e a nação rubro-negra lá no Maracanã, enchendo o Maracanã. Tinha outras torcidas também, mas a maioria era de flamenguistas. E nesse jogo, o Felipe Luiz, ele recebeu um recado importante do Zico, né? O Zico falou sobre esse começo na carreira do Felipe Luiz, Zico que já foi técnico de vários clubes, e ele mandou o seguinte recado, mandou o papo reto pro Felipe Luiz na lata e... assim, aparentemente está gostando do trabalho do Felipe Luiz, né? Ele falou, olha, eu estou gostando muito de uma coisa que você está fazendo. Você não está diferenciando ninguém, apesar de terem sido seus companheiros. Então, se tiver que chamar a atenção de alguém, você vai lá e vai chamar. Você não pode ser amiguinho de ninguém. Vai pelas suas convicções, acertando ou errando. É a tua cabeça que vai cair. E ele ainda falou, ó, se ele tiver que falar que está errado, ele vai falar que está errado. Ele mandou o papo e é isso, cara. Apesar do Felipe Luiz ter jogado com alguns jogadores desse elenco, ele chegou com a faca nos dentes, irmão. Sem essa história de amiguinho, sem essa história de, jogou junto comigo, vai ser protegido. Negativo. Ele tá colocando uma porrada de molecada da base para jogar junto com os profissionais, tirando às vezes espaços de medalhões, como foi o caso aí do Alan, que imagina, um outro técnico colocar tipo Everton Araújo à frente do Alan. Nenhum técnico faria a princípio, mas o Felipe Luiz tem competência e tem coragem para fazer. O Felipe Luiz já falou, a gente vai tomar gol, a gente vai perder jogo, mas eu não vou deixar de arriscar. Eu tenho as minhas convicções. Se der certo ou se der errado, vai fazer do meu jeito. E é isso, galera. A nação rubro-negra está muito feliz com o Felipe Luiz à frente do Flamengo. O Zico aparentemente também está feliz e que 2025 seja um ano repleto de bons resultados e com títulos para coroar essa ascensão, né, do Felipe Luiz como técnico. E nação rubro-negra, chegou aquela época do ano que eu gosto muito, até porque o Flamengo não é um time regional, é um time nacional. E tem muitos e muitos torcedores nordestinos que quase nunca na sua vida têm a oportunidade de ver o rubro-negro, a não ser pela televisão. Só que mais uma vez o Flamengo vai fazer aquele tour, dessa vez um tour pelo Nordeste, e que isso vire uma tradição e que todo ano o Flamengo consiga fazer esse tour para agraciar os torcedores do Brasil inteiro. Mas vamos lá, o Flamengo vai fazer um tour pelo Nordeste nas primeiras 4 rodadas do Campeonato Carioca. O primeiro jogo será em Aracaju, no Sergipe, Campina Grande, na Paraíba, o segundo jogo, o terceiro vai ser em Natal, no Rio Grande do Norte, e o quarto em São Luís, no Maranhão, ok? E aí, galera, é o seguinte, o Flamengo, ele vai com um time, lógico, alternativo, né? Começo de ano, o elenco principal ainda estará nos preparativos, na pré-temporada, mas
para esse começo de Campeonato Carioca, o Flamengo relacionou os seguintes jogadores. Vamos dar uma passada rapidinho aqui, ó. Diogo Alves, Furtado, Eduardo e André. São esses os goleiros. Laterais direitos, Lucian e Daniel Salles. Galera, de olho no Daniel Salles, excelente jogador. Zé Wellington como lateral esquerdo, Carbone e Ainoan. Zé Wellington, excelente lateral esquerdo, tá? De olho nele também. Em relação a zagueiros, Cleiton, da Mata, Felipe Vieira e Iago. Lembrando que João Vitor, que era para estar nesse time aí, vai estar com o time profissional, né, na pré-temporada lá nos Estados Unidos. Volantes, Daniel, Rayan, Fabiano, Caio Vinícius e João Vitor. Em relação a meias, Rafael, Guilherme e Lohan. Esse João Vitor meia é diferente do João Vitor zagueiro, tá bom? Os meias, desculpa, vou repetir. Rafael, Guilherme e Lohan. Em relação a atacantes, Thiaguinho, Felipe Tereza, o Alacian, de olho nele, Chola, né? Eu preciso nem falar nada do Chola, tem o Carlinhos, tem o Felipe. Então, galera, é isso. O time já está pronto para esse começo de Campeonato Carioca e os nordestinos, eles merecem esse tour porque fortalecem o Flamengo desde o início das suas vidas até o final das suas vidas e às vezes não tem condições de poder acompanhar o Flamengo na sua região. Então, que bom que o Flamengo vai mais uma vez fazer esse tour e eu repito que esse tour ele vire uma situação ano a ano para que todos os torcedores do Brasil tenham a chance de acompanhar o rubro-negro mais querido. E nação, vamos falar sobre o Davi Luiz que está desligado do Flamengo, tá em busca de outro clube, até tinha um boato dele poder ir para o Vasco, mas esse boato ele não se confirmou. E o atleta, ele disse o seguinte sobre a sua saída do Flamengo. Bom, chegou um grande dia de nos despedir, né, nação? Infelizmente não foi de uma forma mais formal, devido a inúmeros fatores, mas não poderia deixar de vir aqui e dizer que eu sou eternamente grato a tudo que eu vivi dentro do Flamengo. Eu vi toda a mobilização da torcida para que eu pudesse vestir o manto. Foi assim durante todos esses anos que eu passei, onde quer que a gente fosse, foi sempre muito caloroso, muito genuíno, fosse no Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, no Sul. Para mim foi sempre gratificante poder abraçar vocês e poder retribuir este amor que eu sempre senti e sinto até hoje. Queria agradecer a todos os funcionários, desde o pessoal da limpeza, da grama, da cozinha, do fundo do meu coração, porque foi sempre uma relação muito próxima. Tentei sempre ser o Davi de sempre, que é o que ardia meu coração, era poder ajudar, poder fazer com que as pessoas vivessem aquilo que elas merecem viver, porque sem eles, sem todas essas pessoas, sem todos os funcionários, sem a nação, eu não poderia conquistar os títulos que eu conquistei, como a Libertadores, Copa do Brasil, comemorar com vocês e principalmente com a minha família perto, que eu não pude ter inúmeras vezes, conquistando títulos lá fora. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Eu me despeço de vocês da mesma maneira que eu cheguei aqui, beijando o manto, que me deu muita alegria. E desejando sorte. Obrigado, gente. O Mauro César, ele soltou uma informação que é a seguinte. A informação é, Davi Luiz disse que soube pelo Instagram que não teria o seu contrato renovado com o Flamengo. Cabe ao jornalista ouvir todos os lados naturalmente. Em off, uma fonte do Flamengo me disse que o atleta e seu representante foram comunicados. Vejamos o que dirá o José Botto nessa entrevista coletiva de hoje, né? É isso, galera. Tem um lado no Flamengo que diz que comunicou ao atleta e também à staff do atleta que o Davi Luiz não permaneceria no Flamengo. O Davi Luiz falou que na última diretoria já tinha um contrato alinhado, né, para poder fechar mais um ano, mas como mudou a diretoria, aí fica essa situação. Para mim, na boa, o Davi Luiz teve a sua despedida lá no Jogo das Estrelas, a torcida do Flamengo abraçou ele com muito carinho, e é isso, né? A gente não consegue dar uma despedida adequada para todos os jogadores que saem do Flamengo. Na minha opinião, o Davi Luiz foi importantíssimo, até mais importante fora de campo do que dentro de campo, né? Ele conseguiu recuperar jogadores que nenhum técnico estava conseguindo recuperar, como foi o caso do Rodinei, como foi o caso do Léo Pereira, como foi o caso do goleiro Hugo Souza também, que o Davi Luiz conversou com o goleiro Hugo Souza, entre outros jogadores. Então, para mim, a passagem do Davi Luiz foi uma passagem importantíssima no Flamengo. Houve aquela campanha na época e eu agradeço muito tudo que o Davi Luiz fez pelo Flamengo. A gente deseja, lógico, uma boa sorte para o Davi Luiz no seu próximo clube e hoje, mais tarde, a gente vai saber das palavras do José Botto que realmente aconteceu nesse desligamento do Davi Luiz.
E rapaziada, hoje é o dia que o Boto vai dar aquela entrevista de apresentação, a entrevista coletiva de chegada, para poder mostrar o seu ponto de vista para os jornalistas que o entrevistarem, que fizerem as perguntas ao Boto. Boto, que é o novo homem forte do futebol do Flamengo, e conforme vocês viram no começo do vídeo, o Boto, ele realmente ficou de bobeira, né? Ele ficou ali atônito, levou um susto com o nível que é o Ninho do Urubu. Ele falou, é um nível europeu e melhor do que vários clubes da Europa. Então, pelo menos estrutura a gente consegue dar aos nossos jogadores de qualidade. E ele ainda falou sobre isso, né? Ele falou que não tem desculpa para poder não render num elenco recheado desse também, um elenco com uma estrutura dessa para poder fazer os treinamentos. No Ninho do Urubu tem hotel a nível de um hotel 5 estrelas, né? Tem toda a qualidade, tem todas as ferramentas para que o atleta performe da melhor maneira possível. E hoje, conforme eu já falei, tem a apresentação do Boto. Essa apresentação ela vai ocorrer no Ninho do Urubu a partir de 1h da tarde, mas geralmente tem aquele atrasozinho de 10, 15 minutos e os jornalistas vão poder questionar, né, o Boto. Com certeza vão perguntar do Davi Luiz nessa entrevista coletiva, né, sobre como foi feito esse desligamento do ex-zagueiro do Flamengo. E é isso, galera. Transmissão pela Flá TV, como sempre, com altíssima qualidade. E vocês podem ficar de olho. É gratuita a transmissão. E eu peço de coração, se inscrevam na Flá TV. A Flá TV tá rumo a 8 milhões de inscritos. E quanto mais inscrito a Flá TV tiver, mais perto a gente chega dos tops do mundo, né? O Flamengo hoje em dia não é o clube que tem mais assinantes no YouTube, mas está se aproximando em relação a clubes de futebol. Então vamos para cima deles, inscrevam na Flá TV e a partir de 1h da tarde tem a coletiva do Boto. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos. Tenha uma segunda-feira abençoada, uma semana maravilhosa. Até a próxima e saudações.